Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o assunto de hoje é mais do que sério. Agosto Lilás, chega de violência contra a mulher. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres fortes, conscientes e determinadas. E aqui comigo ela, Francileide Araújo, mestranda no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos, PPGNEM, na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Possui graduação em estudos de gênero e diversidade, também pela UFBA, e é coordenadora de prevenção à violência baseada em gênero e raça na Secretaria Estadual de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM-BA. Bem-vinda, Francileide. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contribuindo hoje e que a gente consiga ter essa conversa sobre esse assunto tão importante que é o enfrentamento e a prevenção da violência de gênero. Nós também estamos felizes com a sua presença aqui hoje. Também com a gente aqui hoje, Isabela Conde, mãe, fisioterapeuta, intensivista do Hospital Santa Isabel, ativista no combate à violência doméstica, presidente da ONG Ampara a Mulher, ouvidora da Mulher do CREFITO 7 e membro da Comissão dos Direitos das Mulheres aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Bem-vinda, Isabela. Obrigada mais uma vez, Michele. É muito importante seu programa, né? É muito importante a gente estar trazendo assuntos como esse, né, para a conscientização da sociedade e também encorajar mulheres, né, à denúncia e dizer que existe muita vida, né, longe de violência. Sem dúvida, um momento muito importante para a gente falar desse assunto que nós cansamos já de noticiar sobre feminicídio, violência contra a mulher e agressão contra a mulher. Esperamos que a gente possa superar essas pautas. Mas vamos lá, gente, você já ouviu falar em Agosto Lilás? Você sabe o que significa? Olha só, Agosto Lilás é uma campanha anual realizada no mês de agosto aqui no Brasil para conscientizar sobre o combate à violência contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha. De acordo com o portal gov.br, neste mês, o governo federal intensifica a mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com uma série de ações coordenadas pelo Ministério das Mulheres. O Agosto Lilás, em 2025, ele ganha força ainda mais com a campanha Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180, que reforça o papel da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção e transformação de vidas. E aí eu começo o nosso bate-papo aqui novamente com esse desabafo, que como é que vai passando ano e ano e a gente continua trazendo essa pauta como recorrente. E aí eu quero perguntar para cada uma de vocês. A gente sabe que o combate à violência contra a mulher é o ano inteiro, mas ter um mês para dar holofote a essa causa é importante, Francileide? É muito importante porque quando a gente pensa nas campanhas que a gente tem ao longo do ano, a gente perpassa por vários temas que perpassam pela vida das mulheres. Então, por exemplo, a gente tem o Agosto Lilás especificamente porque é o aniversário da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está completando 19 anos de existência. E quando a gente pensa nesses 19 anos de existência, a gente percebe exatamente o impacto da legislação na nossa vida e principalmente como que ela ainda tem o potencial de transformar a vida de várias meninas e várias mulheres. Porque, infelizmente, a gente vem acompanhando que a violência está chegando cada vez mais cedo na vida das mulheres. Antes, a gente viu uma incidência muito maior e isso também se dá através da divulgação da Lei Maria da Penha, que a gente sabe que a gente ainda precisa ampliar, mas a gente sabe que a internet democratiza o acesso, faz com que a lei chegue cada vez mais cedo nas casas e que também a gente está fazendo esse enfrentamento dentro das escolas. Então, a gente tem uma campanha, um mês específico para a gente sensibilizar, não tira a nossa responsabilidade de conversar sobre isso o ano inteiro, todos os dias, sempre que possível, mas ter um mês de visibilidade faz com que a gente consiga potencializar as nossas atividades, as nossas ações, as nossas campanhas e principalmente para a gente focar nas mulheres e na interiorização das políticas públicas também. A gente está falando de uma responsabilidade estadual, então a gente também tem esse desafio que é 417 municípios, 27 territórios de identidade, cada um com a sua especificidade, mas que a gente tem que chegar para prevenir e principalmente enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres.
Perfeito. Isabela, você entende também assim, ter um mês para dar holofote à causa é importante? Acredito que seja importante, porque nesse mês, né, se retrata também as incidências do ano anterior, né? Infelizmente, no ano de 2024, a gente teve um aumento, né? Mais de 4 mulheres morrem por dia aqui, né, no Brasil, vítima de feminicídio, sem contar com as tentativas de feminicídio, que isso dobra, vai para quase 11 mulheres por dia. Então, assim, são números assustadores, estão falando de uma epidemia que, como o Fran trouxe, tem que se falar todos os dias, mas o mês de agosto é o mês que a gente referencia, porque é preciso construir políticas públicas, é preciso trazer esses números, é preciso conscientizar uma sociedade de que, né, mulheres estão morrendo todo dia pelo simples fato de ser mulher. E é uma epidemia que nos atinge, né? No meu caso, quase eu não estaria aqui hoje para falar sobre isso. E não precisa chegar até um parente nosso, ou até mesmo conosco, para que a gente se mobilize. Então, tem que ter essa mobilização e essa conscientização para sim haver mudanças. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai relembrar o caso de Isabela. A gente, com certeza, quando ela começar a contar, vocês vão lembrar, porque foi um caso que estarreceu a Bahia toda, o país inteiro, né? Mas daqui a pouco a gente vai chegar nesse caso. Mas lembrando, como a Francileide falou, no último dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340 de 2006, completou 19 anos. E ela é reconhecida, gente, internacionalmente como uma das legislações mais avançadas no enfrentamento à violência contra a mulher. A norma estabelece medidas protetivas e instrumentos legais para garantir a segurança e a dignidade das vítimas. Então, eu queria saber uma avaliação que vocês podem fazer, eu também vou direcionar para as duas essa pergunta, dessas quase 2 décadas de Maria da Penha. Nós evoluímos nesse combate aí à violência, Francileide? A Lei Maria da Penha ela é muito estratégica porque ela perpassa por várias ações para enfrentar essa violência. A gente fala que ela tem alguns eixos. O primeiro eixo que a gente pode ressaltar é o eixo de prevenção. A gente precisa fazer com que a sociedade mude, o pensamento mude. E como que ela vê isso? Através da educação. Ela pauta a mudança cultural através da educação, de programas educacionais, ações educacionais, onde os meninos e as meninas, desde a escola, possam desconstruir esse machismo, desconstruir essa cultura patriarcal e racista, principalmente, e fazer com que eles consigam estabelecer outros padrões de relacionamento e assim romper ciclos. Outro aspecto importante da Lei Maria da Penha é o acolhimento, porque antes da legislação, o nosso Código Penal era muito frágil para o acolhimento de mulheres. Então, a lei vem mudar isso, o nosso Código Penal, e pautar no acolhimento dessa mulher e o outro ponto que é a responsabilização desse agressor. A gente precisa responsabilizar os homens na prevenção e também no enfrentamento. Eles precisam responder sobre os crimes que eles cometem. E o outro eixo extremamente importante da Lei Maria da Penha é a ressocialização. A gente precisa ressocializar esse agressor, a gente precisa fornecer uma educação que faz com que os homens e os meninos questionem esse modelo de masculinidade, porque a gente precisa entender que eles também precisam entender do porquê eles estão cometendo essa violência, entender que o machismo não afeta só as mulheres. Sim, o machismo afeta os meninos o tempo inteiro. Quando a gente fala para o menino não chorar, quando a gente fala para o menino ser homem de verdade, para além da gente estar reproduzindo uma LGBTfobia, a gente também está reproduzindo o machismo contra os meninos. Então, a Lei Maria da Penha, ela pauta a mudança cultural como uma estratégia de enfrentar a violência contra as mulheres. A gente está aí há quase 20 anos implementando a lei, cada aspecto da lei, e a gente sabe dos desafios, mas é inegável a gente olhar e ver que pelo menos a gente tem amparatos jurídicos hoje em dia para resguardar a gente e principalmente para oferecer condições para que todas as meninas e mulheres tenham uma vida sem violência. Sem dúvida. Isabela, além de eu querer saber a sua opinião nesse avanço da Maria da Penha, eu queria entrar no seu caso pessoal, né? A gente sabe que ela foi vítima, gente. Vocês não lembram, vai lembrar agora desse caso. Teve muita repercussão. Ela levou, pasmem, porque ela está aqui viva e a gente não acredita quando escuta nessa história. Mais de 70 facadas. E foi preciso se fingir de morta para sobreviver. Conta um pouquinho dessa história, que eu sei que deve ser doloroso para você, sempre, durante anos, tá repetindo esse momento, mas eu acho que é importante para poder a gente impactar e mostrar esse absurdo e combater cada vez mais esse tipo de violência.
Infelizmente, Michele, a gente não, eu digo sempre, é que não tem na testa do agressor que você está se relacionando com uma pessoa que vai tentar tirar sua vida. O que mais machuca no feminicídio é que se trata de uma pessoa de sua confiança, né? Você tem sentimento por aquela pessoa e a mulher, ela demora de acreditar que aquela pessoa que você ama vai ser capaz de tirar sua vida. Então, por isso, a mulher fica em uma situação de vulnerabilidade muito maior. E eu acho que isso também traduz nos números que a gente vê hoje. Então, quando eu vivi aquele relacionamento abusivo em 2019, eu só conhecia violência física, violência verbal. Eu não conhecia violência psicológica. Eu confundia ciúme e possessividade com amor. E isso me levou a um relacionamento totalmente tóxico, que só em 2021, com o avanço da Lei Maria da Penha, que foi reconhecido a violência psicológica e hoje os agressores são responsabilizados por violência psicológica. Então, meu crime foi em 2020. Em 2019, pouco se falava da violência psicológica. A gente entendia ciúme, a gente romantizava ciúme. Até hoje, muitas mulheres que chegam lá na minha instituição ainda romantizam ciúmes porque não sabem o que é violência psicológica, desconhece por falta mesmo dessas políticas de enfrentamento. E eu, apesar de ser uma mulher esclarecida, de ter nível superior, né, não tem classe social, não tem nível de esclarecimento, a violência está em todos os âmbitos sociais. E eu fui vítima de violência e não sabia disso. Tentei sair do relacionamento porque eu comecei a entender que a criação dele era diferente da minha, que aquilo poderia futuramente trazer alguma coisa para mim que não era saudável, mas jamais achei que aquilo poderia me levar à morte. E aquele relacionamento me levou quase à morte, né? Ele programou a minha morte, contratou 2 pessoas, né? Abusou da minha confiança, porque pediu o meu carro emprestado e como eu confiava e não achava que ele era uma ameaça para mim, eu emprestei o meu carro a ele, né? Num percurso voltando para minha casa, eu recebi, né, um golpe de mata-leão e várias facadas dos 2 agressores que ele tinha dito para mim que era carona. E eu, como acreditava nele, ele era a pessoa da minha confiança naquele carro. Jamais eu imaginaria, ele estava dentro do carro. Jamais eu imaginaria que ele contratasse 2 pessoas me matar. Nunca ia passar. Ou seja, a pessoa que está ali, que você ama e que diz te amar, que está ali para te proteger, é quem te agride e tenta te matar. Então, se não fosse o meu dia, né, eu digo sempre que eu teria que pedir a Deus informações de como é que eu teria morrido, porque jamais eu imaginaria que fosse o Fábio. Porque é isso que mais me machucou. Quando eu acordei do primeiro golpe de mata-leão, já com as facadas, a primeira coisa que eu fiz foi virar, porque eu chamava por ele. Eu falava, por favor, me ajude, já que ele que estava dirigindo o carro. Eu imaginei, foi um sequestro, mataram ele primeiro e agora estão tentando me matar. Porque eles não deixavam, né, não folgava de uma forma que eu conseguia me sair do golpe e das facadas. Até que, quando eu parei e o pior de tudo é isso, eu chamava por ele e esqueci por um momento que eu fazia artes marciais, que eu poderia sair daquele golpe. Então, inicialmente, é primitivo isso. A mulher, ela tende a querer a proteção da pessoa que ela confia. E já que ele estava ali, você clamava por ele. Eu chamava por ele. Quando eu percebi que talvez ele tivesse acontecido algo com ele primeiro, eu falei, não, eu sei sair desse golpe, peraí, eu vou usar as estratégias que eu sei, porque ele estava tentando sempre me enforcar. E aí eu fui usando o banco de carro, me rebaixando e consegui fazer uma alavanca para tirar o braço dele. E aí tirei o braço dele e já virei uma conchinha para o lado do motorista para saber quem estava dirigindo, o que estava acontecendo. E para minha surpresa era o Fábio que estava dirigindo, que era o olhando seu companheiro o meu companheiro, olhando o retrovisor como se nada tivesse acontecendo. E os 2 em cima de mim como se eu fosse um animal a ser abatido. Falei, meu Deus. Naquela hora que caiu sua ficha. Aí caiu minha ficha. Ele faz parte de toda essa situação. Não, primeiro ainda pensei, será que ele foi, né, coagido a estar dirigindo esse carro? Ainda falei, Fábio, pelo amor de Deus, joga o carro, né? Ainda falei, joga o carro no meio-fio, faz alguma coisa para esse carro. E ele continuava a dirigir. E calmo, aí eu achei estranho. Aí eu falei, Fábio, por que você está deixando eles fazerem isso comigo? Meu Deus, eu vou morrer. Eu estou aqui me defendendo, mas eu não vou aguentar. E ele não fazia nada, ele continuava dirigindo. E aí eu pensando comigo, Senhor, vai ter uma hora que eu não vou aguentar, porque são 2 e eu estou sozinha aqui, tentando me proteger, tentando, né, usar meu corpo. Proteger bem o pescoço, que era a parte vital. Como eu sou intensivista, né, eu sabia que se ele pegasse minha jugular e minha carótida, eu ia morrer rapidinho. Aí eu usei a perna para proteger meu tórax e meu abdômen
e usei as duas mãos, na verdade, para proteger meu pescoço. E o banco foi o lado que protegia, foi a parte que protegeu o lado de cá. E como eles estavam em trânsito, eles achavam que ia ser fácil. Eles não pararam hora nenhuma, eles foram no caminho onde queria jogar meu corpo, que era ali no CIE Aeroporto. Então a agressão começou na Bonocô e eles foram dirigindo devagarzinho para dar tempo de me matar até me jogar no lugar. Para quem não é de Salvador, gente, para ter uma noção, assim, seria mais ou menos uns 10 a 20 minutos, né? Foi uns 20 minutos mais ou menos. Trânsito. Imagina, durante 20 minutos sendo golpeada de facadas atrás de um carro. Nossa Senhora. Foram 68 facadas, né? Que levaram essas facadas que foram suturadas, né? Fora as outras facadas que não precisaram de incisão de sutura. Então, assim, foi agressão absurda, né, dentro daquele veículo. Peraí que a gente vai respirar um pouco, Isabela, porque eu acho que você precisa, a gente precisa, todo mundo precisa. E no segundo bloco a gente vai voltar, porque eu quero saber esse desfecho, como é que você conseguiu sobreviver a essa brutalidade toda. Não saia daí, Ponto a Ponto Mulher volta já já. É um intervalo bem rápido. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher e respira, porque a gente foi pro intervalo com essa história aí da Isabela, que cada vez que ela conta, não é a primeira vez que eu escuto, eu fico vivenciando como se fosse a primeira vez que estivesse diante desse absurdo todo. Mas aí vamos lá, como é que você sobreviveu? Eles vieram golpeando desde a Bonocô até o CIA e você tentando se defender como podia. Neste momento você já sabia que o Fábio, que era o seu companheiro, fazia parte da trama toda. Quando eu percebi que ele estava determinado a me matar mesmo, porque eu tentei, né, argumentar com ele, negociar minha própria vida, dizer que eu não estava me sentindo morrendo. Aí que ele dizia que a única coisa que ele disse foi que ele era 2 anos de relacionamento e ele não era otário para ficar 2 anos namorando comigo e agora eu queria terminar com ele. Eu falei, mas isso não é motivo se você tentar tirar a vida de uma pessoa. Eu tenho uma família, eu tenho minha filha, né? E comecei a usar o argumento, eu coloquei você dentro da minha casa. Meu Deus, como minha mãe vai receber isso? Quem vai criar minha filha? Você tá vendo o prejuízo que você vai trazer para a minha vida e a vida da minha família? E nada abalava ele. Nada abalava ele. E aí quando eu comecei a falar da família dele, que o pai dele tinha um câncer terminal, que eu ajudei a cuidar por ser da área de saúde, aí eu falei, onde seu pai estiver, ele não vai estar feliz com isso não, Fábio, eu vou morrer. Mas saiba que um dia você vai pagar por tudo isso. E aí foi que ele disse que eu ia morrer por conta disso. E aí eu percebi que ele estava muito frio e determinado a querer me matar. E ele percebeu que os homens estavam me agredindo, mas eu não morria mesmo. E aí ele, como é que pode uma mulher só para vocês dois? Não instigando. E que estavam drogados já, né? Não deixe esse sangue espirrar em mim. Não, adiante logo isso aí, eu quero que ela morra dentro do carro. Ele não queria concluir do lado de fora. E quando ele disse isso, eu quero que ela morra dentro do carro, aí me veio, acho que foi o Espírito Santo, ele disse, ele quer que você morra, não adianta você dizer que vai tentar sobreviver. Não adianta mais argumentar. E agora, aí eu falei, eu vou fingir que morri, agora é tudo ou nada, porque eu vou largar minha guarda, porque eu estava me protegendo, e é a minha última chance, porque eu não podia fingir que eu morri segurando o pescoço. E aí eu fui lá largando a minha guarda, dizendo que eu não estava aguentando mais e que ele tinha conseguido o que ele queria. E fui e deixei meu corpo. No que eu fiz isso, eu fiz a apneia, aí ele fez, certifique que ela está morta. Só que os caras também, acho que já estavam, né, cansados, porque eles chegaram também, no depoimento de um deles, a delegada fala que as mãos dele também estavam cortadas, né? Eles chegaram sem roupa de tanto sangue que ficaram no corpo dele. Diz que eles pararam próximo da casa dele, teve que tirar a roupa e andar na rua de noite, de madrugada, sem roupa. E assim, foi muita agressão, não só deles comigo, e eu tentando me defender ali o tempo inteiro. E aí, acho que quando eu fingi que morri, eles acreditaram mesmo. Ela morreu. E já saíram os dois de trás e esticaram o meu corpo. E eu me entreguei àquilo ali. Eu não gritei. Jogaram o seu corpo na beira. Eu deixei eles arrastarem meu corpo. Eu tenho umas marcas que as pessoas acham que foi facadas, mas não foi eles arrastaram meu corpo numa pedra. Então eu falei, tudo pra mim é melhor do que estar com eles. E eu botei isso na minha cabeça. E eles saíram me arrastando, me jogou na ribanceira, eu não gritei. Então na cabeça deles, eles realmente tinham morrido. Tanto é que o Fábio foi lá. Depois quem te salva, Isabela? Depois, quando eu percebi que eles não voltavam, porque inicialmente, quando eu fingi que morri, eles pararam logo o carro, eu achei estranho.
Porque eu falei, já parou o carro, eu fingi que morri agora, eles já pararam. Eles, será que tinha uma cova pra me jogar, alguma coisa? Já fiquei assim, porque sua cabeça fica pensando mil coisas. E aí eu percebi que eles não voltavam. E aí eu falei, eu vou tentar sair daqui. Eu rolei pra cair, eu não vou conseguir subir de qualquer forma, porque eu tava muito cansada também, eu não aguentava mais, tava fraca. Era tudo pelo Espírito. Eu chamava por Deus e pedia. Eu pedia e fazia, eu nem me olhava. Até que eu falei, meu Deus, me ajude a sair daqui. Aí eu fui me arrastando, subindo, me arrastando, quebrando os galhos de árvores na minha mão, assim, porque o lugar, eu não enxergava nada, mas eu percebi que eu rolei no mato e pum, caí. E aí eu fui quebrando, eu via obstáculo e vinha quebrando. Quando eu vi a luz, eu vi que tinha lugar da pedra, onde eles me arrastaram, e tinha pista ainda lá na frente. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que vencer isso tudo, porque quem vai me dar socorro daqui de onde eu tô? E aí eu fui me arrastando pelas pedras novamente, porque eu não conseguia ficar de pé. Eu tentei ficar de pé e cair. E aí, lá na frente, eu falei, meu Deus, aqui no chão não vai adiantar nada. Eu vou ter que, você vai me dar força, eu vou ficar em pé. E aí, eu orei, no segundo Pai Nosso, eu consegui ficar em pé. Eu em pé, cambaleando, achei que alguém que passasse, como era BR, alguém vai passar, vai me ver aqui em pé, vai me dar socorro. Ninguém parava. E aí eu falei, vou ter que ir até um carro desse, é tudo ou nada. Era sempre pensando assim, é tudo ou nada. E aí eu fui tentar me jogar em cima de um ônibus, porque eu falei, o ônibus não vai me atropelar e sair correndo, que tem outras pessoas dentro. Só que aí o ônibus desviou. E um caminhoneiro quase bate nele e parou no que o caminhoneiro freou mesmo. Eu fui e me joguei no capô do caminhoneiro e fiquei lá na frente. E achei que ele ia sair também. Ele não saía desse carro. Me olhava, parecia que era um bicho. Uma eu falei, assombração. Jesus, me ajude. Toda hora eu dizia, Deus, é a última coisa que eu te peço. E eu falei, eu tenho que ir até ele. Aí eu fui até ele, me pendurei na janela dele. Meus cortes do rosto e do pescoço espirrava sangue no rapaz. Ele dizia, a senhora tá morrendo? Meu Deus, o que é isso? A senhora tá morrendo? E eu falei, eu sei que eu tô morrendo porque eu sou da área de saúde. Eu sei, eu sou intensivista. Eu não sei nem como é que eu tô falando. Mas me leve pro hospital, pelo amor de Não, Deus. eu não pedia nem pra ir pro hospital. Eu ligue pra polícia. Por favor, ligue pra polícia. Diga que é ele. Porque como eu não acreditava que era Fábio, a minha família toda não ia acreditar. Você precisava denunciar então, o mínimo logo. que eu queria era justiça para que minha filha e nem minha família sofressem as consequências daquilo. Porque eu realmente estava fazendo a coisa por impulso. Eu não me sentia mais ali. Era como se eu tivesse que pedir muito para aquilo acontecer, sabe? E aí, gente, vocês não sabem, como o Fábio tinha certeza que ela tinha morrido, ele foi pro hospital para consolar A família. A família. É. A família no hospital onde estava ali, né? Aí esse caminhoneiro disse, tá, se a senhora descer do carro, eu ligo. Eu desci, ele se mandou com o carro. Aí eu perdi a esperança. Não acredito. Eu olhei pra mim, eu só tava de sutiã, minha farda, Santa Isabel era blazer, com coisas, eu não tava com nada. E aí eu perdi a força e saí cambaleando. Falei, pelo menos eu vou cair eu quero ir pro acostamento. Porque eu tava muito lúcida, apesar de eu não ter força, minha mente funcionava muito. E aí eu falei, eu não quero ver um carro passar por cima de mim, eu viva. E aí, eu cambaleando, caí nesse acostamento. Foi quando, no acostamento, eu com o olho fechado, já esperando parar. Falei, uma hora vai parar. Pelo menos, eu já disse a ele que foi Fábio, né? Devem achar meu corpo, plano B, né? Porque era aquele plano de me jogar do carro, alguém achar meu corpo, minha amiga sabia que eu estava com o Fábio e tentar chegar até ele. Uhum. Então, agora, alguém achar meu corpo, esse rapaz já sabia que era Fábio. Eu fiquei, tipo, mais tranquila e me entreguei. No que eu fiquei no chão, eu fiquei só rezando e balançando minha mão, que era que estava atrás da mão de suporte, que era a única coisa que eu mexia no meu corpo. Um casal de moto passou, viu meu corpo no chão, viu que meus dedos balançavam e viu um carro parado à frente, que era o carro que, quando eu vim cambaleando, eu me bati. Essa parte eu não lembrava, um carro de um motorista da Embasa. E ele parou adiante, só que o rapaz de moto parou, porque ele achou que o rapaz me atropelou e não queria dar socorro. Aí ele foi As até coisas de o Deus para rapaz, acontecer, para poder mesmo. chegar ao socorro. Foi até o rapaz e falou pra ele, você viu, você que atropelou, tem uma mulher no chão. Aí a mulher dele falou, ela tá morta. Ele não, os dedos dela balançam. E aí esse motoqueiro, esse casal, voltou na contramão e aí se aproximou de mim. Eu tava de olho fechado, nem vi, eu só ouvi a voz. Eu com síndrome pós-traumática, achei que era eles voltando para ter que concluir. Eu não preciso concluir, não, eu já tô morrendo, me deixa morrer sozinha. Ele, não, a gente vai te ajudar. Aí eu peguei, falava meu nome e ele pedia para não falar, porque quanto mais eu falava, mais sangue saía.
E aí eu tenho que falar meu nome, quem foi, pra você ligar pra polícia, porque o rapaz não ligou pra polícia. Eu só fiquei repetindo a mesma coisa. E aí foi quando a SAMU chegou, levou para o Hospital do Subúrbio, porque eu fui encontrada, né? E aí lá no Hospital do Subúrbio, no leito de parada, eu pedi para não ser entubada. Eu disse que eu tinha comido, porque na verdade eu queria que alguém na minha família chegasse. Porque como eu achei que eu estava muito grave, porque eu não sentia mais meu corpo, eu falei, no mínimo eu tive um TCE aqui. Da queda que eu levei, de tudo. Eu quero é denunciar. Eu quero pelo menos pra denunciar. fazer justiça. E aí eu falei, não, eu comi, espere, faça alguma coisa, deixa alguém da minha família chegar, espera um pouquinho, que queriam logo me levar para me entubar para garantir minha via aérea, para me levar para o centro, né? Porque os cortes eram muito sangues. E aí fizeram as contenções. E aí foi quando ligou para o meu ex-marido, eu dei o número do meu ex-marido, da minha irmã. Meu ex-marido foi rápido, porque ele estava no cinema com a namorada, chegou correndo lá. E aí, quando chegou lá, eu dei o depoimento para ele é advogado também. E aí ele foi ficar uma delegada e um policial, por se tratar de hospital público. Ele passou o depoimento para a delegada, porque a delegada não quis me ouvir, porque devido à minha gravidade, ela disse que meu testemunho... Não era válido. Não ia ser válido. E aí ele falou, ela tá lúcida, eu conheço Isabela. E aí foi quando a equipe... Né, de médicos que me conheciam, porque eu trabalhava em 3 hospitais de referência, a equipe desceu, não é ela, Isabela, ela tá lúcida, bora aguentar um pouquinho aí, pode pedir para a delegada subir, que ela tá lúcida. E aí, quando Fábio chegou lá, né, minha irmã, quando recebeu a ligação do hospital, o hospital, ele não diz, sua irmã tá morta ou tá viva, ele estava em estado grave. Ela, por confiar em Fábio, ela ligou para Fábio e falou, Fábio, aconteceu alguma coisa, que Isabela foi assaltada, levaram o carro dela, encontraram ela na estrada e ela está em um estado grave. E aí ele perguntou, ela falou alguma coisa? Aí minha irmã, eu não sei, eu tô indo para lá, eu tô passando mal aqui, não sei nem como é, onde é esse hospital. Aí você pode ir comigo? Aí ele vai, quando você chega lá, você me liga. Quando ela chegou lá, que ela soube toda a verdade. E aí, meu ex-marido falou, você vai ligar. Aí ela não queria ligar. Ela, ai, meu Deus, esse monstro. Não. Aí meu marido disse, você vai ligar e vai dizer que sua irmã morreu e pede pra ele vir. E aí foi assim que ela fez. E aí ele foi pego em flagrante. Ele foi pego em flagrante. Uau! Gente, que história, né? Quando a gente fica revivendo, vai dando uma angústia. Olha só, segundo a reportagem do portal CNN, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Então, olha, quase que a Isabela fazia parte dessa estatística. E de acordo com o Mapa da Segurança Pública em 2025, divulgado em junho deste ano, conforme os dados, o número de feminicídio no Brasil teve um aumento de 0,69% em relação a 2023. Ao todo, 1.459 vítimas em 2024 contra 1.449 em 2023. A Lei 13.104 de 2015 tipificou o crime de feminicídio como assassinato por razões das condições de sexo feminino, ou seja, quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E a pena é de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser aumentada em casos de agravantes. E aí eu te pergunto, Francileide, temos essa tipificação, aí 10 anos já da tipificação do crime de feminicídio. Você acha que foi importante tipificar esse crime para que a gente tenha uma repressão maior a esse tipo de homens? Mas, paralelo a isso, por que ainda vemos muitos casos acontecendo? Pronto. A gente teve aprovação em 2015, ou seja, são 10 anos aí para a gente trazer mais discussões sobre o feminicídio, porque é muito importante a gente nomear a violência. A violência ela só passa a existir quando a gente nomeia, isso institucionalmente. Então, a partir do momento que a gente consegue nomear, que a gente consegue tipificar e que a gente consegue criar uma legislação e aplicar essa legislação, a gente também está trabalhando diretamente na prevenção dessa violência. Mas a gente também tem que entender que essa violência, ela também vem de uma cultura. Então, se a gente quiser transformar totalmente esse sistema que vitimiza, se a gente quiser mudar esse sistema que vitimiza todas as mulheres, a gente precisa pautar uma mudança cultural. Então, a gente vê dia após dia, a gente liga a televisão todos os dias, a gente se depara com casos de violência, casos de feminicídio, casos de importunação sexual, porque o problema está totalmente na cultura. O modo que os homens são ensinados, o modo que as mulheres são ensinadas também a se comportar e principalmente o silêncio. Em 2015, quando a lei do feminicídio foi aprovada, foi lançada também a campanha que o silêncio não salva ninguém. E é justamente por isso, porque muitas vezes essa situação acontece por 10 anos e essa mulher, ela
é silenciada, essa mulher não é ensinada a identificar esses sinais e principalmente a enfrentar esses sinais. Como Isabela trouxe também, tem a questão do apoio em torno também. Muitas vezes, como você também trouxe, esse agressor, ele não vem com o título de agressor. Esse agressor, ele pode ser seu vizinho, ele pode ser seu melhor amigo, pode ser o pai do seu filho, pode ser o homem da sua vida. A gente sempre sabe que vai vir de alguém que é de perto. Então, como que a gente também consegue lidar com isso? Porque, por exemplo, se eu chego numa mulher, uma situação de vulnerabilidade, falo para ela denunciar o seu companheiro, ela vai pensar que esse companheiro é o pai dos filhos dela, vai pensar que esse companheiro é o amor da vida dela, porque o amor romântico que é ensinado para a gente faz a gente naturalizar a violência como modo de amor. E até quase nem conseguir enxergar aquelas nuances todas de violência, Exato. né? Nossa, ele me controla porque ele gosta de mim. Nossa, ele não quer que eu saia hoje à noite porque ele se preocupa com a minha segurança. Ah, e aquela roupa ele não quer que eu use, mas é porque é para me preservar. Pois é, e aí a gente percebe que são estratégias. A primeira estratégia é afastar essa mulher da família e dos amigos. Depois é acabar com a autoestima dessa mulher. Falar que essa mulher é feia, falar que se ela terminar com ele, ela não vai arrumar mais ninguém. E aí ela vai entendendo, internalizando que ela não tem como sair dessa relação. E a gente, quando olha de fora, a gente consegue ver perfeitamente o cenário. É uma mulher vítima de violência e um agressor. Mas e quem está dentro? Será que esse homem se vê como um agressor? Será que esse homem aprovaria esse comportamento para uma filha dele, para uma irmã dele? Porque a gente também tem a questão da percepção. Como a violência ela é naturalizada, muitas vezes o próprio agressor não percebe que aquilo ali é uma violência. Agora imagine a vítima, que muitas vezes ela é ensinada que aquilo é amor, que aquilo faz parte. Homem é assim mesmo, afinal, né? E aí ela vai ficando dentro desse relacionamento e só acende o sinal de alerta quando chega a violência física, quando chega a tentativa de feminicídio ou, infelizmente, quando o feminicídio é consumado. Então, a gente tem um desafio jurídico, mas a gente também tem um desafio cultural no enfrentamento dessa violência. E todos os aspectos são importantes. Os homens precisam ser responsabilizados e as mulheres, elas precisam ser vistas como vítima. A gente não tem que justificar uma agressão. Ai, mas a roupa que ela estava usando, mas o horário que ela estava na rua, se ela estivesse em casa, será que isso teria acontecido? Sim. Teria acontecido. Teria. Porque se a gente pegar o Atlas da Violência, a gente vai ver que a maioria dos casos de violência doméstica acontece onde? No ambiente doméstico. Foi assim que na pandemia a gente teve um aumento absurdo dos casos de violência doméstica, né? Então, onde a gente está segura? Boa pergunta. E é com essa pergunta que a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Ponto a ponto Mulher volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Fomos para o intervalo com a frase no ar. Onde será que nós mulheres estamos seguras? Então, deixa eu falar para vocês aqui. No dia 26 de julho, era um sábado ensolarado, que era para ser mais um dia de lazer num condomínio em Ponta Negra, na zona sul de Natal, Rio Grande do Norte. No entanto, o que ocorreu foi mais um caso aterrorizante de violência contra a mulher que assustou o país. O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral agrediu violentamente a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador. No dia 7 de agosto agora, Igor Cabral virou réu por tentativa de feminicídio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia foi acatada pela Justiça Potiguar. Ele está preso na cadeia pública de Norá Simas, em Ceará-Mirim, e o agressor emitiu uma nota, através da qual o advogado de defesa pede, o Igor, pede perdão e diz que a atitude foi influenciada por um contexto de uso de substâncias e de instabilidade emocional. Vamos ver só um trechinho dessa agressão absurda que chocou o país. Olha isso, é uma cena tão... A gente tem essa cena que é terrível. Eu fico imaginando a descrição da cena toda que a Isabela contou. Então, são cenas, assim, horripilantes. Defesa, um momento de estabilidade emocional. Como isso, Francileide? E até coloco outra coisa para ti também. Teve manifestações em rede social que colocava assim, mas tem que ouvir o outro lado. Não existe outro lado quando um dos lados levou 60 socos. Não existe culpabilizar a vítima. Como é que a gente muda isso? E esse vídeo, ele é chocante em vários aspectos. Primeiramente, a noção da impunidade.
Ele fez isso num lugar onde ele poderia ser visto, onde ele poderia ser filmado, mas mesmo assim não inibiu ele, porque a gente trabalha com essa questão do poder que muitas vezes ele vê a mulher como uma presa e que ele vai ser impune sobre isso. E a outra questão que me chama a atenção também no discurso dele é a questão do uso de entorpecentes. O que seria esse uso de entorpecentes? Porque a gente fala que não traz algo novo, potencializa algo que tem dentro, mas dizer que criar, não cria. Então e a gente não justifica. Exato. E a gente vê que isso se repete na fala de vários homens que são agressores. Eu estava estressado, ela me irritou, ela me tirou do sério, eu estava bêbado, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E a gente precisa reforçar diariamente que não existe justificativa para agressão, não existe justificativa para qualquer forma de violência. Isso tem que ficar claro, gente. Isabela, colocou aí que ele agora está indiciado, né? A justiça acatou ele como réu. Agora, vamos lá. Quero saber como é que está o caso do seu agressor, do Fábio. Hoje ele continua preso, como é que está isso? E me chamou a atenção que nos bastidores a gente conversava que quando é uma tentativa de feminicídio, mas a mulher sobrevive, então a pena pode ser reduzida? Pode ser reduzida. Meu caso foi a júri popular, né? Porque tudo isso também é um atenuante. No caso do júri popular, como teve uma mobilização social, a sociedade tem conhecimento dos fatos, isso é importante, né? Porque o tempo todo nós que somos vítimas temos que provar ainda que foi realmente agredida, que era a intenção dele tirar a vida. Então você fica revivendo aquilo ali. As mulheres sofrem muito com, às vezes, essa morosidade, às vezes, da justiça. Essa morosidade, essa falta de identificação. Porque falamos da Lei Maria da Penha, mas a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha ela é muito boa, mas a efetividade da lei ainda tem muito algo que se alcançar, né? Se tratando de um judiciário ainda de um corpo machista. Eu participo de alguns júris populares que eu poderia ficar um dia aqui falando de vocês ficarem horrorizadas do comportamento do juiz perante a família de uma vítima, de uma mulher que não está mais ali, que morreu por feminicídio. Eu ouvi de um juiz dizendo assim, vocês estão com essas camisas com foto dela ou até que prove ao contrário, ele ainda é inocente, viu? Se vocês quiserem brincar de carnaval, não é aqui dentro não. Saia daqui com suas camisas de bloco. Dentro do júri popular aqui em Salvador. E algo que você fica chocada, porque aquela mãe perdeu a filha, aquela filha que está ali perdeu a mãe, e você fica de uma situação... E a única coisa que se agarra é a esperança na de uma esperança de justiça. Porque a fome que nós ficamos, eu sei porque eu fiquei com muita fome de justiça, é de você não ver que aquilo ali que aconteceu com você seja banalizado e que um dia aquilo se repita com outra. Porque o que eu fiquei mais preocupada no meu ocorrido era de minha mãe também não sofrer aquilo, porque também tinha interesse financeiro. Então eu falei, meu Deus, ele pode matar minha filha, ele pode matar minha mãe por causa de dinheiro. Não, isso nunca vai ser amor. Ficou um fato na minha cabeça, isso não é amor. Ele quer tirar alguma vantagem desse relacionamento. Então, ele vai tentar fazer com a minha família. E a gente tinha a mesma índole, né? A gente era pessoas que acreditavam no outro. E nem por isso que a gente tem que pagar com a própria vida. Porque ainda a gente ouve da sociedade, mas vocês são muito abestalhadas, porque vocês acreditam em todo mundo, porque você... E hoje ele continua preso. Continua preso. Ele pegou pena máxima, quantos anos? Não, pegou 23 anos, por eu estar viva, reduziu para 10 anos e 7 meses. O Ministério Público aceitou a pena, eu não aceitei. Como eu tinha advogado particular, a gente conseguiu pedir para rever essa pena, conseguimos 6 meses depois majorar a pena, e aí a pena dele passou de 10 anos a 7 meses para 19 anos e 8 meses. E aí ele voltou para o sistema fechado, porque ele já saiu. É incrível como a injustiça deixa a gente bem fragilizada. Eu saí daquele júri acabada e todo mundo que estava ali presente, porque ele já saiu do júri popular com atenuação de pena, de progressão de pena para o regime semiaberto. Imagine. E a probabilidade dele sair e fazer o mesmo com ela ou com outra pessoa é enorme. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi saber da população baiana como está a percepção com relação à violência contra a mulher. Vamos conferir. Você conhece alguém assim próximo de você, ou alguém que você ficou sabendo, uma mulher que já sofreu algum tipo de violência? Já sim. Na verdade, quando eu soube, ela já tinha buscado ajuda e já estava tendo acompanhamento. Eu ainda não sofri nenhum tipo de violência, não. Mas conheço algumas amigas que contam a história que já sofreu. Imagina, né? Mulher, infelizmente, é algo fácil. Mas você, Deise, conhece os meios de comunicação que possa entrar em contato, pedir ajuda?
Não. É aqueles meios que a gente liga para a DEAN, né? Aqueles números, você não tem acesso, não sabe, né? Não. Mas é importante saber, né? Com certeza. Na hora que acontecer, saber o que Tem fazer. um meio de ligar e pedir informação. Não, só a psicológica, né? Que a violência psicológica, eu acho que nos dias de hoje é que está mais presente, junto com a agressão física, né? Então, a violência psicológica nos dias de hoje, acho que todo mundo acaba sofrendo um pouquinho, né? Não tanto pelo companheiro, mas até por um ente querido, né? A violência psicológica é realmente muito presente nos dias de hoje. Você conhece, Verônica, alguma mulher ou até mesmo você que já sofreu algum tipo de violência? Sim, já fui vítima da violência, né? Sobre o racismo, o preconceito, que isso me trouxe vários traumas, tanto físico quanto psicológico. Felizmente, né? E você conhece os meios de comunicação que possam entrar em contato para pedir ajuda? Sim, a instituição Nelson Mandela, que me acolheu com muito carinho, com muito respeito, e foi a primeira mulher negra a ser abraçada dentro dessa causa, dentro da instituição. Então hoje eu só tenho a agradecer a eles por ter nos abraçado dessa forma tão divina. Olha só, o que me admirou foi que tem muitas mulheres que ainda não sabem como pedir ajuda. E isso é importante a gente divulgar. Até que eu estou me lembrando de um caso que teve, por agora, né? Saiu até na matéria no portal do G1, de uma mulher que simulou pedir uma pizza para denunciar uma violência doméstica, né? Aconteceu em Vitória da Conquista, aqui no sudoeste da Bahia. Ela fez uma ligação, gente, para o número 190 e pediu socorro ao Centro Integrado de Comunicações da Segurança Pública, né? O SICOM, uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública aqui. A vítima, ela usou aquela estratégia para alertar os policiais sobre a ameaça que estava sofrendo ali do ex-companheiro. E graças a essa ligação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. Aí eu te pergunto, Francilete, você acredita que a polícia está preparada também para receber esse tipo de denúncia? Além da gente ver aí que a população tem que ser mais informada dos meios de comunicação, além do 190, 180 também, o outro lado... o serviço público está pronto para acolher essa denúncia, até esse pedido de socorro disfarçado? Eu acho que esse processo de acolhimento ele tem que ser contínuo, porque a gente tem a questão de mudança de pessoas e tudo mais, e a gente também precisa entender que as coisas elas vão se atualizando. Então, a gente, enquanto secretaria, a gente faz formação com a Secretaria de Segurança Pública, e aí pensando todas as forças de segurança pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, no sentido do enfrentamento à violência, para ter essa sensibilidade também que muitas vezes essa ligação vai vir de uma criança, vai vir de um adolescente, que pode ser confundido com trote, exatamente, mas na verdade essa criança está ali tentando se comunicar de alguma forma. Pode vir com um pedido de pizza, um pedido da farmácia, são várias as estratégias que a gente utiliza, os símbolos na internet, enfim, são várias estratégias. Esse símbolo, você acha que está sendo bem conhecido pelas mulheres ou ainda não? Tem mulheres que não sabem o que é. Não é muito conhecido, até porque ele vem de uma discussão mais fora do Brasil e que está chegando agora no Brasil, essa questão do símbolo para pedir ajuda, e que ele também está ligado muito a esses contextos de vulnerabilidade, de exposição, que a gente sabe que é muito difícil essa violência acontecer de uma forma tão exposta assim, porque tem essa questão de ser reservado, de ser em casa e tudo mais. Gente, olha só, reforçando aqui, qualquer situação que você tenha de denúncia de violência contra a mulher, você liga 180. Agora, se for uma situação de emergência, ali na hora a mulher está sofrendo aquela violência, 190. E aí pode usar aquela estratégia de você pedir socorro de forma disfarçada, como o pedido da pizza, da farmácia. E agora um lançamento aí do governo federal é pelo WhatsApp, que é o 61 9610-0180. Então, você já grava esse número aí no seu celular, já passa para alguma mulher que você pode fazer denúncia também através deste número, caso você perceba que tem alguma mulher em situação de perigo, tá? Não denuncie, não se cale, porque aí você está sendo cúmplice dessa situação. Em briga de marido e mulher, mete sim a colher. Chegando aqui no final do programa, gente, vou pedir que vocês deixem uma mensagem, tanto para a mulher, né, que está ali passando por uma situação dessa, mas principalmente para os homens. Qual é o apelo que vocês fariam para os homens neste agosto lilás? Vou começar com você, Francilete.
O principal apelo é não sejam cúmplice. A gente acha que está muito distante essa violência, mas não está. Às vezes é na rodinha de amigos, às vezes é nas redes sociais, é o que você curte, é o que você compartilha. Tudo isso perpassa sobre o enfrentamento à violência. A gente não precisa compartilhar, a gente não precisa achar graça, achar natural um amigo que maltrata a namorada, um amigo que difama a ex-namorada ou a mãe do seu filho, da sua filha. Então, isso perpassa muito pelas nossas relações familiares de amizade. Porque muitas vezes a gente escuta do cara, mas eu não sou machista. Mas anda com machista, conversa com machista, não interrompe o amigo quando está sendo machista, e isso te torna cúmplice. E quando a gente fala nessa perspectiva de você ser aliado, é você romper essa violência, inclusive nos lugares de conforto, nos lugares onde você acha que não existe essa violência ou que não possa evoluir para uma situação como a de Isabela. Então, se a gente tivesse os homens aí o tempo todo se policiando e policiando seus colegas, provavelmente a gente teria uma outra realidade. E em relação às mulheres, não se calem, mas que principalmente se cuidem mentalmente, se cuidem no acolhimento, andem juntas, a gente é ensinada a competir uma com a outra e a gente precisa acabar com essa cultura da rivalidade feminina e a gente precisa aprender a se acolher a amiga, acolher a vizinha, acolher a colega de trabalho, porque a gente precisa pautar o enfrentamento à violência também no afeto e principalmente com a informação. A gente precisa da informação, a gente precisa acabar com esse ciclo de desinformação e com esse ciclo que naturaliza a violência contra a mulher. Perfeito. Isabela, o apelo para os homens nesse Agosto Lilás. Eu acredito que a gente tem que desconstruir, né, essa criação machista, né, dentro do próprio ambiente doméstico, os pais, as próprias mães, porque quando a gente fala de machismo, gente, não está direcionado só à figura masculina. Tem muitas mulheres aí machistas que reproduzem o machismo e que muitas vezes a gente está combatendo algo, está se falando muito do sexo masculino, mas ali dentro da criação doméstica, a mãe que está muitas vezes estimulando o filho a desenvolver um comportamento machista. Então, assim, é uma epidemia, é algo que a sociedade precisa se mobilizar. Eu quero convidar os homens também para essa causa. Quem vai querer ver sua filha machucada, sua mãe machucada, sua irmã machucada? É uma epidemia que acomete toda a sociedade. Então, precisamos nos unir para combater isso, né? Não é uma briga, não é uma rivalidade entre homem e mulher. É a união entre homem e mulher para combater essa violência que nos assusta, que nos mata, que nos pega totalmente desprevenida e que precisa se conscientizar de que o que leva a isso é o machismo. E o machismo é uma desconstrução patriarcal que vem do homem e da mulher e que a gente precisa enfrentar de forma mais efetiva. E as mulheres que vivem em situação de violência se reconheçam, né? Não se sintam diminuídas, procure ajuda, porque quando você passa pelo processo de cura, porque a dependência emocional é uma doença. A mulher fica produzindo hormônios ali que faz com que ela queira, é como se fosse um usuário de drogas. Ela quer estar com o agressor, mas quem desconhece aquilo vai julgá-la, vai dizer, mas ela está porque quer. Não, ela tem dependência emocional. Já tem comprovação de que libera substâncias químicas hormonais, onde a mulher... Eu vejo mulheres dizerem para mim, mulheres em situação de dependência financeira e dependência emocional, doutora, é melhor eu estar com ele que pelo menos meus filhos comem do que eu largar ele e meu filho passar fome. Então, assim, existe todo um contexto social que está por trás da violência. Então, todas as políticas públicas precisam ser voltadas para aquela mulher, precisa ser voltada para o contexto social que ela está vivendo, para resgatar aquela vida. Toda mulher que pede ajuda para mim, eu primeiro sento com ela e tento entendê-la, daí direciono o acompanhamento ideal para ela, né? E as redes também se potencializarem, eu acho que não é só a denúncia, por trás da denúncia é o contexto social que a mulher vive, é entender de que forma a gente pode resgatar aquela vida e salvar aquela mulher. Porque precisamos, sim, operar todos juntos para salvar as vidas das mulheres que vêm morrendo aí, vítima dessa violência absurda. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente no próximo Ponto a Ponto Mulher. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Ligue 180 e denuncie. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.